a Yom Yom para o dia 16 de Cheshvan, extraído de uma carta do Rebbe anterior. Ele escreve para um Hassid: o pensamento é uma vestimenta e um servo do intelecto e das emoções, conforme explicado no Tânia, como nós encontramos lá nos capítulos 3, 4, etc. Então, o Tânia explica a diferença entre os poderes da alma, as faculdades da alma e as vestimentas da alma. E lá se descreve o pensamento, fala e ação como vestimentas da alma. Isso é explicado com detalhes no Tânia, na Hassidut, etc. A diferença é que poderes da alma são poderes essenciais, intrínsecos, que fazem parte da alma. Vestimentas, roupagem, é algo externo. É algo que às vezes pode até ser feito sob medida, e até embelezar a pessoa, etc., mas na verdade é algo externo, não faz parte da pessoa. A pessoa pode estar vestindo uma roupa hoje e amanhã trocar de roupa, vestir uma roupa completamente diferente ou de outro estilo, etc. Ou a mesma roupa pode ser vestida por um tzadik, uma pessoa muito elevada, boa, espiritualizada, e a mesma roupa no dia de amanhã pode cair nas mãos e pode ser vestida por um sujeito mau, ruim, etc. Então as roupas, elas representam uma parte externa, não faz parte do próprio ser humano. Assim também se fala que pensamento, fala e ação. A Yom Yom de hoje se concentra na ideia do pensamento. Eles não são parte intrínseca da alma da pessoa, mas sim são vestimentas, são instrumentos que são utilizados pela alma. Portanto, ele nos diz que o pensamento é uma vestimenta que está a serviço do intelecto e das emoções. A pessoa pensa, reflete, medita, ou sobre aquilo que ela estuda, aprende aquilo que ela capta no seu intelecto, ou ela pensa sobre aquilo que está no seu coração, aquilo que ela está sentindo, aquilo que a emociona, que faz vibrar, não é? Então a pessoa pensa sobre isso. Na verdade, o pensamento em si é uma coisa neutra. O pensamento é uma força de expressão. Onde a pessoa vai colocar e depositar o seu pensamento, ela que escolhe. Então, ela pode estar pensando em assuntos intelectuais ou em aspectos emocionais, mas o que ativa o conteúdo do pensamento vai ser ou o que há no intelecto da pessoa ou o que está presente nos seus sentimentos, nas suas emoções. Por isso ele nos diz, falando sobre o pensamento, ele nos fala também que o pensamento, diferente da fala e da ação, que podem ter momentos de passividade, o pensamento não para, ele é ininterrupto, ele continua ativo, refletindo e meditando, mesmo quando não cumpre nenhuma função para o intelecto ou para as emoções. Como nós falamos, o pensamento é incessante, ele não para. Então, se a pessoa estiver pensando em algo, uma ideia intelectual, então ele está concentrado naquela hora, naquele estudo, etc. Ou se ele está pensando em torno de algum assunto emocional. Mas, mesmo que ele não esteja pensando ativamente, proativamente, ou de forma programada em algum assunto intelectual, assunto de ordem emocional, por assim dizer, ele não está pensando em nada, não é? Quer dizer, ele não tem nada para pensar. Mas o pensamento continua fluindo, o pensamento é incessante. Como se diz, se o poço está vazio, então começa a vir lá cobras e escorpiões. Se a cachola fica vazia, se não há conteúdo intelectual, emocional, o que seja, vazio, inativo não vai ficar. O pensamento continua fluindo, ele é incessante. Então, fatalmente, ele pode acabar pensando em tolices e bobagens. Então, ele nos fala, neste caso, que a pessoa não está, não programou, não está concentrada em pensar em algo intelectual, emocional. Nesse caso, porém, não somente sua atividade carece de conteúdo, não apenas que ele está desperdiçando, talvez poderia estar pensando em coisas elevadas e não está. Mais do que isso, ele está, vamos dizer, ele está passivo, não é? Ele está em zona neutra. Ele diz, não,
como ele está vulnerável à depravação. Quando ele não está pensando em nada com conteúdo, nada positivo, nada com significado, então ele fica automaticamente, instantaneamente, ele fica exposto, ele está fragilizado. Quando ele está vazio de conteúdo, ele fica à mercê de todo tipo de pensamento maligno, pensamentos fúteis, pensamentos negativos, pensamentos pecaminosos, etc. Não é? E de fato, continua o Rebbe e nos diz, é explicado que os pensamentos impróprios ou perversos são causados pelo vazio da cabeça. Então, nos nossos livros se traz, quando se fala de hirhurim raim, machshavot zarot, más cogitações, maus pensamentos, pensamentos fúteis, pensamentos pecaminosos, de onde, por que vêm esses pensamentos? Simplesmente porque a cabeça está vazia, pela falta de conteúdo. Porque, como nós falamos, por um lado o pensamento é incessante, a pessoa não para de pensar, mas por outro lado não dá para pensar simultaneamente em duas coisas. Enquanto a pessoa está pensando em algo, então ele está concentrado só naquilo. Então, se a pessoa estivesse, de fato o pensamento é incessante, mas se a pessoa estivesse sempre com conteúdo na sua cabeça, sempre pensando em alguma coisa boa, positiva, de conteúdo, etc., não haveria lugar, não haveria espaço vazio para pensamentos ruins. De onde surgem os pensamentos negativos? Do vácuo, do vazio. Quando há vazio, quando a pessoa parou de alimentar a sua mente com pensamentos positivos, então a sua mente fica aberta e escancarada para o que der e vier, até para pensamentos ruins. Quando a mente está ocupada, em contrapartida, quando a mente está ocupada e com coisas boas, com conteúdo positivo, então os pensamentos têm a quem servir, porque, como nós falamos, o pensamento é só uma vestimenta que serve àquele que está a vestindo. Então, quando a mente está ocupada, não havendo espaço para pensamentos vãos e maus, né, que não têm consistência, então a pessoa vai ficar só com a mente despoluída, com a mente boa, não é? Com bons pensamentos na cabeça. Porém, se a pessoa parar de pensar, parar de encher de conteúdo a sua mente pensando em coisas positivas, não é que ele vai ficar numa zona neutra. Uma vez que o pensamento não para, então ele vai procurando o que pensar, e aquilo que bate na sua frente, aquilo que aparece diante dos seus olhos, e muitas vezes não são coisas positivas, né? Então essa é a origem dos pensamentos ruins, pensamentos negativos. É interessante também que, para diversas pessoas que escreveram para o nosso Rebbe, pedindo conselhos e ajuda de como se livrar de pensamentos nocivos, como evitar pensamentos ruins, etc. Então, inclusive, o Rebbe dizia para não lutar contra essa tendência, mas ele dizia simplesmente mantenha a sua mente ocupada com coisas boas e positivas, concentre-se, mantenha o foco em coisas de conteúdo, em assuntos positivos, em assuntos de Torá, mitzvot, espiritualidade, etc. Então, como não dá para pensar em duas coisas ao mesmo tempo, se sua mente estiver sempre ocupada com coisas positivas, não haverá lugar, não haverá espaço para o surgimento desses pensamentos ruins e nocivos.